A paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste. A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor, Cláudia, uma alegria estar de volta. Sempre, né, querida? Estamos de volta com o nosso programa desde os dias antigos e, como mencionamos nos episódios anteriores, a nossa abordagem ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Na aula anterior, nós vimos um pouco como se processou a história da Babilônia e como o reino de Judá foi tomado e grande parte de seus habitantes foram levados cativos para a Babilônia. Ciro II derrotou o exército babilônico em 539 a.C., encontrando relativamente pouca resistência na entrada da cidade. Hoje abordaremos o Império Persa, quais as principais características e a correlação de seus interlocutores com os personagens descritos na Bíblia. Deixamos aqui uma pergunta inicial. Quais rupturas e permanências entre o Império Persa e o atual Irã? Bem, essa pergunta não é simples de responder. O Irã de hoje é uma república islâmica, um estado teocrático, um país do Oriente Médio, cuja economia é baseada na indústria do petróleo e frequentemente associado na mídia a conflitos, tensões religiosas e disputas políticas. Contudo, sua história está ligada à formação de um dos principais impérios da antiguidade. Até 1935, o Irã, Cláudia, era conhecido como Pérsia. O Império Persa, ele existiu entre 539 e 331 a.C. Teve origem com os medos e os persas, povos de origem indo-europeia que migraram pela região do Cáucaso e se estabeleceram ali no Planalto do Irã, próximo ao Mar Cáspio. Por volta do século VII a.C., esses povos passaram a se organizar politicamente. Em 612 a.C., medos e persas destruíram a cidade de Nínive, colocando fim ao Império Assírio, que nós já estudamos em outros episódios. E era conhecido por sua forte militarização e domínio violento. Esse novo império começa com um homem, Ciro o Grande. Inicialmente, a Pérsia era submissa aos medos. O reino da Média foi estabelecido por Ciaxares entre 645 e 585 a.C. A história da Média é pouco conhecida porque ela não teria desenvolvido escrita, um sistema de escrita. Ciaxares teria reinado por 35 anos, expandiu significativamente o domínio medo pelo Planalto iraniano. Seu sucessor, Astíages, manteve um sistema de alianças por casamentos e acordos comerciais entre egípcios e babilônios. Isso lhe aconteceu mais ou menos até que veio a ascensão de Ciro II. Ciro unificou medos e persas e fundou a dinastia Aquemênida, dando início a um império que se destacaria não apenas pela expansão territorial, mas também por sua forma de governar. Por essa razão, o Império Persa também é comumente chamado de Império Aquemênida, uma derivação do nome de Aquemênias ou Aquemenas, bisavô de Ciro II. Essa dinastia perdurou até o reinado de Dario III, em 330 a.C. Os persas expandiram de forma rápida o seu domínio desde a Mesopotâmia até a Índia. Acompanhe conosco quais foram os principais imperadores persas com destaque no período de supremacia desse império.
Cambises de 529 a 522 a.C. Era filho de Ciro, mas, diferente do pai, é tido como um tirano. Conquistou o Egito e tentou conquistar a Níbia, mas fracassou. Teria morrido misteriosamente no retorno. Posteriormente, temos Dario I, 521 a 486 a.C. Dario reorganizou o império após um turbulento período do reinado de Cambises, mantendo as bases administrativas estabelecidas por Ciro. Xerxes I, 486 a 465 a.C., filho de Dario e com um posicionamento diferente de Ciro. Abafou as agitações na Babilônia nos primeiros anos de seu governo. Ele é associado a Assuero, não é? Tem muita associação com o personagem Assuero da Bíblia. Quando narra a história de Esté, acredita-se também que Assuero possa ser um nome comum na época ou mesmo um título. Foi assassinado em 465 a.C. Artaxerxes aparece depois, de 465 a 424 a.C. Esse Artaxerxes era filho mais novo de Xerxes e governou por cerca de 41 anos. Ele teria sido rei na época do retorno de Esdras e Neemias a Jerusalém. Dentre esses imperadores, a figura de Ciro é especialmente interessante, porque aparece em duas perspectivas diferentes, a perspectiva histórica e a bíblica. Nas fontes históricas, como o chamado Cilindro de Ciro e os relatos de autores como Heródoto e Xenofonte, Ciro é apresentado como um governante habilidoso e estratégico. Ciro conquistou territórios importantes como a Média, a Lídia e a Babilônia e adotou uma política de integração imperial. Isso significava, por exemplo, respeitar costumes locais, permitir o retorno de povos deportados e restaurar templos religiosos. Essas medidas ajudavam a manter a estabilidade política de um império tão vasto. Raquel, é importante a gente prestar atenção no seguinte, e precisamos entender isso, que essa postura de Ciro, ela não era baseada em uma ideia moderna de direitos individuais, tá? Mas sim é uma estratégia eficaz de governo. Então, você deve já ter ouvido falar no chamado arqueológico conhecido como Cilindro de Ciro. Você até citou ali, né? Trata-se de um objeto de argila em forma de cilindro com cerca de 22 centímetros, escrito em cuneiforme em acadiano, e foi produzido por ordem de Ciro por volta de 539 a.C. Isso aconteceu logo após ele conquistar a Babilônia. Ele foi encontrado no fim do século XIX, enterrado num templo, esse cilindro. O original está no Museu Britânico, sendo um dos objetos mais importantes do acervo. E, Cláudia, uma curiosidade sobre a funcionalidade do cilindro de Ciro. Apesar da forma cilíndrica se parecer com um cilindro-selo era um rolado sobre argila úmida, funcionava como uma assinatura, um carimbo. A sua função, a função do cilindro de Ciro, era diferente. O cilindro de Ciro era um texto político e religioso, não um instrumento para produzir marcas ou autenticar documentos. Era um documento oficial que ficava guardado ou enterrado em construções importantes. E por que será, Cláudia, que esse achado é tão importante? Pois é, ele é muito importante porque ele confirma o contexto histórico do Império Persa, apresentado como um Império Aquemênida, governava, né? Como é que eles faziam para governar com respeito relativo às culturas locais e como eles usavam a religião como ferramenta política. Tratava-se relativamente de uma estratégia mais conciliadora se compararmos com os impérios anteriores que governavam essa região. O que está escrito no cilindro é um discurso de legitimação e política de governo.
O texto, inclusive, critica Nabonido, governante babilônio, dominado por Ciro, e descreve a entrada pacífica de Ciro na cidade. Bem, e qual é a relação com a Bíblia? O cilindro não menciona diretamente os judeus, mas confirma a política geral de retorno dos povos e restauração religiosa, mas é frequentemente ligado aos textos bíblicos, especialmente em Jeremias. Em Jeremias 25:12, nós temos o seguinte: acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Em Isaías 45:1, nós temos o seguinte também: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Como podemos constatar na Bíblia, especialmente em textos como Isaías e também no livro de Esdras, Ciro é apresentado de forma muito significativa. Ele é chamado de ungido do Senhor, um título surpreendente, já que não era parte do povo de Israel. Dentro da perspectiva cristã, isso revela uma verdade importante. Deus é soberano sobre toda a história. Ciro é apresentado como um instrumento de Deus para libertar os judeus no exílio da Babilônia e permitir a reconstrução do templo e de Jerusalém. Assim, temos duas leituras complementares: uma política e histórica e outra teológica. Elas não se contradizem, mas revelam dimensões diferentes de um mesmo personagem histórico. Interessante, Cláudia. E segundo o historiador Flávio Joséfo, Ciro, rei dos persas, e Dario, rei dos medos, fizeram guerra contra Belsazar, rei da Babilônia, e a sitiaram. Naquela mesma noite, Babilônia foi tomada e Belsazar morto. Dario, filho de Astíages, tinha 62 anos, quando o auxílio de Ciro, seu parente, destruiu o império da Babilônia. Levou consigo para a Média o profeta Daniel e, para mostrar até que ponto o estimava, nomeou um dos 3 governadores supremos. É importante registrar aqui uma nota. O autor Flávio Joséfo, ele segue uma tradição antiga ao afirmar que Dario era filho de Astíages e parente de Ciro. Entre os estudiosos, contudo, não é consenso essa interpretação. Mas a Bíblia, o que ela diz sobre esse episódio? Daniel 6, 1, 2. No versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. No versículo 2: E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Durante a expansão do Império Persa, ainda sob Ciro, este enfrentou a resistência da Lídia, na Ásia Menor. Para resistir aos persas, o rei Creso tentou impedir o avanço persa com o apoio de cidades gregas do litoral ali da Ásia. Além disso, ele dispunha de grande riqueza em ouro, graças ao lucrativo comércio que eles mantinham ali na região, que inclusive lhe permitiu aperfeiçoar o sistema monetário e introduzir moedas de ouro e prata de alta pureza. Todavia, Ciro conseguiu vencê-lo. Ciro também conquistou a Babilônia e expandiu o império do rio, indo ao Mediterrâneo e ao Cáucaso e ao Oceano Índico. Dario I organizou o território em províncias chamadas sátrapas.
governadas por administradores, que eram fiscalizados para evitar rebeliões. Dario I também implementou uma rede de estradas, na qual, entre elas, estava a Estrada Real, muito conhecida, ligada à cidade de Éfeso, no Mar Egeu, a Susa, uma das capitais do Império e a preferida dos soberanos. Também implementou um sistema de correios eficiente e um exército organizado. A partir de Dario I, começaram a ser cunhadas moedas de ouro, os dáricos, mas ainda em quantidade muito reduzida. A moeda de Dario, conforme a imagem que você acompanha na tela, era chamada popularmente de arqueiro e teria sido muito utilizada para pagar subornos e acabou por manter a paz no Império durante certo tempo. Lembramos que as primeiras moedas surgem no final do século VII na Lídia, século VII a.C. Antes desse século, o comércio era predominantemente baseado em trocas de metais, em forma de lingotes. Para nosso conhecimento, lingotes são blocos de metal fundido e moldado em formato padronizado. Eles servem para armazenar, transportar e comercializar metais de forma mais prática. A prata só foi cunhada muito mais tardiamente. Os reis preferiam acumular tesouros, isso é, guardar o metal, provavelmente fruto de tributos, em lingotes de ouro. Bem, uma medida realmente favorável ao desenvolvimento comercial foi a padronização dos pesos e medidas em todo o império. Essa padronização teve por finalidade facilitar a fixação dos tributos a serem pagos por todas as regiões do império. Essas medidas governamentais de rede de estradas e correios demonstram um alto nível de administração e contribuíram para a longevidade do Império Persa. Então vamos ver como é que era a sociedade persa. A sociedade persa, ela estava estruturada de forma tripartida. Havia os guerreiros, os sacerdotes e os campesinos. Os meninos da elite guerreira eram colocados em treinamento desde os 7 anos de idade. E os jovens cavaleiros eram treinados exaustivamente para dominar a montaria e ter precisão ao atirar as flechas durante a cavalgada. A função sacerdotal realizava os sacrifícios e interpretações dos sinais divinos. Os persas, eles herdaram tradições religiosas indo-iranianas que incluíam diversas divindades. Durante o período aquemênida, especialmente a partir de Dario I, o culto a Ahura Mazda tornou-se proeminente nas inscrições reais. Embora muitos estudiosos associem os aquemênidas ao zoroastrismo, o grau de influência dessa religião nos primeiros reis persas ainda é debatido. Os camponeses cumpriam as obrigações da agricultura e a função pastoril. Muito bem, Cláudia, mas voltando à pergunta inicial, como a história do Império Persa se desenrolou até chegar ao atual Irã? Como estava a situação dos cativos hebreus que viviam na Babilônia quando a Pérsia assume o controle? Bem, continuaremos o assunto de forma mais aprofundada no próximo episódio. Você precisa acompanhar conosco. Sim. Encerramos aqui na certeza de que Deus é o dono do tempo, é o Senhor da história. A paz do Senhor. A paz do Cláudia. Senhor.